Poder é a mensagem da quinta do clamor. Uma coisa disse Deus, 2 vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. Salmos 62, versículo 11. Reconhecido e desaprovado por muitos como um vilão indomável e adorado por poucos como uma ferramenta de controle de massa, faz do poder uma joia rara da coroa que é disputada a qualquer custo. O poder sempre foi algo que exerceu fascínio sobre todos aqueles que experimentaram deste princípio. O poder sempre foi algo que cegou muitos homens no passado que, movidos por esse princípio, cometeram atrocidades e extermínio entre a própria humanidade. O poder sempre foi visto como a máxima do desejo carnal que, a preço de sangue, deixou rastros de destruição irreparáveis no registro da história humana, objetivando sempre um projeto pessoal egoísta. Davi, homem de guerra e experimentado em batalhas, reconhece que o seu reinado ou mesmo o seu chamado são irrelevantes, insignificantes, sem importância perante a intervenção do princípio de poder que cabe somente a Deus, assim o dá. Davi reconhece que a sua vida finita e carnal depende única e exclusivamente do poder de Deus, que é um princípio de autoridade divina, que exerce a vontade do Pai no seu tempo, a seu modo e da sua forma na história da existência humana. Percebe ainda que a vontade do Eterno e a sua manifestação de poder não consiste tão somente nas aflições de um povo, e sim em um plano maior cuja glória de Deus seja manifesta por todas as gerações, tal como aconteceu com um homem chamado José, um escravo hebreu que se tornou governador no Egito, o qual foi lhe dado o total poder para administrar uma caótica situação de fome que assolava a terra naquele tempo. Assim como Moisés, que recebeu do Eterno o poder para conduzir o povo na travessia do Mar Vermelho. O poder de Deus sempre foi algo que deveria ser usado para a glória do Eterno em favor de toda a humanidade. No entanto, o poder sempre foi mal conduzido e mal interpretado por aqueles que, em posição de liderança, tiveram a oportunidade de experimentar na terra uma pequena partícula deste princípio divino. O poder fez do homem um ser arrogante, o poder fez do homem um ser soberbo, fez do homem um ser desequilibrado em suas ações e tomado por um sentimento de ódio ao usar o poder como uma arma de guerra pronta a destruir tudo e todos. Histórias passadas provam que líderes, chefes de estados usaram o poder na tentativa do domínio mundial. Histórias passadas registram que milhões de vidas foram ceifadas por conta de um projeto de poder ardiloso e maquiavélico, onde o objetivo sempre foi o controle populacional, o que não é diferente nos dias de hoje. A sociedade atual também se encontra nesse mesmo estágio. A humanidade tem demonstrado pelas suas atitudes comportamentais que está prestes a um precipício sem volta, porque o princípio de poder foi deturpado, foi distorcido, foi usado como ferramenta de manobra e controle racial. A humanidade tem vivido bem perto de um colapso mental e físico, onde a lei da sobrevivência, o mais forte sobressaindo ao mais fraco, se dará nas ruas, dentro de casa, nos espaços públicos, no convívio familiar. Pessoas andarão pelas calçadas pisoteando outras pessoas que estarão agonizando de fome e pestes. Familiares se autodestruirão por conta da ganância e do poder. A corrupção pública e privada será mundialmente alastrada. Mais um terrível holocausto será escrito na história da humanidade. Leis marciais serão impostas com mão de ferro e, mais uma vez, o princípio de autoridade dado por Deus, chamado poder, será jogado na lata do lixo. Mas por que tudo isso? É porque o homem está bem longe dos preceitos e da vontade do eterno Deus. É porque as autoridades mundiais ignoram que o poder dado por Deus deve estar sujeito à palavra do eterno, quando se diz pelo apóstolo Pedro em sua primeira carta: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que de Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. O poder é dado por Deus às lideranças mundiais, a fim de que o povo seja orientado e conduzido ao único caminho eterno. O poder nunca foi instituído por Deus como ferramenta de manipulação e controle. O poder nunca foi oferecido por Deus como moeda de troca. O poder nunca foi entregue por Deus aos homens como um divisor de águas, onde se diz: eu sou superior a você, aquele é mais importante do que todos. Nós temos o domínio, o controle e o poder. Isso é manipulação, é uma afronta ao princípio de poder do eterno Deus. Tais pessoas agem como fossem viver eternamente debaixo do poder que gera vantagem.
homens. Tais pessoas agem como fossem donas e criadoras do poder que traz benefícios, do poder que cria facilidades e prioriza aquele que assim os tem. Todos estão sendo manipulados, todos estão sendo enganados, estão sendo iludidos, porque o princípio de poder é a manifestação de amor do eterno Deus para com o seu povo, obra de suas mãos. Um juízo já está às portas, uma grande prestação de contas está por acontecer. Pessoas que foram agraciadas com um princípio de poder dado por Deus não passarão impunes pelas suas imprudências, não passarão impunes pelo seu mau uso, não passarão impunes pela sua incompetência e muito menos pela sua ganância, que fizeram do poder uma ferramenta pessoal egoísta de manipulação para o sucesso particular. Esse projeto de perpetuação através do princípio de poder não suportará o juízo do eterno Deus. Gabinetes, palácios, salas privadas, residências, companhias, clubes, igrejas e reuniões secretas serão escancarados e envergonhados naquele dia, para que se cumpra a palavra do Cristo relatado pelo apóstolo Lucas, que diz: porquanto tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Nada ficará impune, nada ficará escondido, tudo será desvendado e esclarecido. Pois uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Que Deus os abençoe.